Olá, alunos da Escola Samatec. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Processos de Caldeiraria. Bom, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Processos de Caldeiraria. Vamos ver hoje a traçagem e conformação, beleza? Bom, o que a gente vai ver hoje então? Hoje a gente vai ver algumas ferramentas, as ferramentas principais utilizadas nas operações de traçagem, algumas ferramentas de dobramento e algumas ferramentas de curvamento. Lembrando que dobramento e curvamento são atividades que a gente chama, são conhecidas como conformação mecânica, né? É um trabalho que você faz numa peça metálica, né? Dobrar, curvar essa peça, a gente chama de conformação mecânica. Bom, para início, o que seria traçagem? É por meio da traçagem que são marcadas na peça, pré-usinada, ou seja, pré-trabalhada, antes da peça ser produzida, antes dela ficar pronta, as linhas e os pontos que delimitam o formato final dessa peça, após a usinagem ou o processo de fabricação pelo qual ela vai passar. Então, com a traçagem, pode ser também para marcar medidas na peça, medidas onde você vai fazer um furo, linhas de centro da peça, linhas onde você vai fazer um corte ou uma dobra, certo? Então tudo isso é caracterizado como uma operação de traçagem, né? Qualquer marcação que a gente venha fazer numa peça qualquer aí metálica aí. E na traçagem é preciso a gente considerar duas referências. A superfície de referência, onde a peça vai estar apoiada, e o plano de referência, ou seja, a linha a partir da qual a gente vai orientar todas as marcações, todas as medidas, né? Então a superfície onde a gente vai apoiar a peça, ela precisa ser uma superfície plana, horizontal, perfeitamente plana, limpa, sem rebarbas, para que a peça se apoie ali, você ter uma referência, ali seria sua base zero ali, certo? E a linha de referência a partir da qual a gente marca as outras medidas, ela pode ser considerada a base onde a peça está apoiada, ou você pode fazer uma linha qualquer na peça e a partir dali você marca as próximas medidas. Por exemplo, você faz uma linha lá mais ou menos no meio da peça, e aí todas as outras medidas vão ser 50 milímetros para cima daquela linha, ou 30 milímetros, ou 40 milímetros. Então aquela linha inicial que você marcou ali é uma linha de referência, ou um plano de referência, certo? Ou você pode considerar a própria superfície onde a peça está apoiada para ser a sua superfície de referência, e aí a partir dali você marca as outras medidas na peça, A traçagem também ela pode ser executada com o auxílio dos esquadros, que a gente já vimos na aula anterior, na videoaula anterior. Aí a figura da esquerda, a gente mostra aí a utilização de um esquadro de precisão, um esquadro combinado, não é isso? E na figura da direita, um esquadro mais comum mesmo, que aí a gente está traçando linhas horizontais aí paralelas, várias linhas paralelas aí na horizontal. Beleza. Bom, então uma ferramenta principal da traçagem é o riscador, não é isso? E o riscador seria como se fosse um lápis, é ele que vai fazer a marcação na peça que a gente está trabalhando. Então os riscadores geralmente são fabricados em aço carbono temperado, ele recebe um tratamento térmico de têmpera. Ele tem uma ponta de metal duro, que é essa ponta que faz a marcação. E aí, com o auxílio de uma régua, você colocou a régua, apoia o riscador e você faz a sua marcação, certo? Na peça que você estiver trabalhando. Então, pelas imagens aí dá para ter uma ideia, Ele realmente é semelhante a um lápis mesmo. O trabalho dele é semelhante a um lápis.
só que ele é usado para uma superfície metálica, né? Uma chapa, né? Uma peça metálica. Bom, um outro instrumento muito utilizado na traçagem é o graminho, certo? Esse instrumento ele é formado por uma base, que geralmente é de ferro fundido ou de aço carbono, e uma haste cilíndrica, tá? Ou retangular, sobre a qual a gente desliza um suporte que tem fixado ali o riscador, certo? Ele é utilizado na traçagem, né? E no controle ou centragem de peças em máquinas ferramentas. Então, quando você vai botar uma peça lá na sua máquina, você tem que alinhar essa peça, colocar ela centralizada. Então você pode usar o graminho também como uma ferramenta de auxílio no posicionamento dessa peça, certo? Então aqui a gente tem uma imagem do graminho aí. Esse é um graminho simples, né? A base, geralmente esses graminhos têm uma base de ferro fundido, possuem a haste que é cilíndrica, né? E um cursor com um parafuso de fixação da agulha ou do riscador. Então você tem essa agulha, o riscador, ali no parafuso de fixação você consegue né, mover ele, colocar ele no ângulo que você quer e prolongar ele ou retraí-lo, né, para você aproximar da peça onde você vai fazer a marcação. E aí, como a gente viu nas figuras anteriores lá da traçagem, você trabalha com ele movimentando pela base, né? Aí você posiciona a ponta do riscador sobre a sua peça e movimentando a base você vai traçar, vai fazer a marcação na sua peça, ok? Então alguns tipos de graminho, né? O primeiro é esse graminho simples, esse segundo já é um graminho com articulação. Nota que na base dele ali, ó, eu tenho agora uma articulação que movimenta agora a haste, né? A haste cilíndrica. Então eu tenho a agulha, o riscador aí, que também tem o parafuso de ajuste, mas o pé da haste também tem um ajuste, né? Beleza? O próximo graminho é um graminho com escala e nônio. Então, nota aí, todos os graminhos são semelhantes, tem essa base e tem uma haste, né? No caso desse graminho aqui com escala, a haste dele não é cilíndrica, é uma haste retangular. E é semelhante a um paquímetro. Você tem as marcações ali em milímetros, você tem esse cursor que vai ter um nônio, né? E aí você consegue, por exemplo, você coloca a sua peça lá na sua superfície de referência, posiciona a agulha, né, o riscador na altura que você quer, né, faz a linha de referência, aquela primeira marcação, e se você quiser marcar 10 milímetros para cima, você vai ali no nônio dele, na escala, né, movimenta ele os 10 milímetros para cima, fixa de novo, vai lá e faz a sua marcação. Mais 10 milímetros para cima, faz de novo, vai lá na escala, movimenta ele 10 milímetros para cima e repete a sua marcação. Então essa escala auxilia, né, na hora de você movimentar o riscador para fazer marcações nas medidas que você precisa, certo? Aí esse tipo de graminho ele tem uma precisão de até 1/10 de milímetro, ok? Esse outro graminho, o graminho traçador vertical, ele é semelhante ao outro também tem uma haste, né, e o cursor semelhante a um paquímetro, tá? Só que ele é mais preciso ainda, então ele tem uma precisão de até 2 centésimos de milímetro. Aí nota que a ponta dele, ó, é uma ponta, ela está bem deslocada para baixo, tá vendo? Isso, o interessante desse graminho é que quando você recolhe todo o cursor, abaixa todo o cursor, a ponta dele vai alinhar com a superfície de referência. Então você começa a medir, você consegue fazer medidas ali a partir da superfície de referência. Nos outros graminhos você tem uma certa limitação, dependendo do graminho, modelo que você tem, a ponta não vai até embaixo, até a superfície de referência. Ela vai ter
o mínimo dela vai ter uma certa altura ainda. Então esse gramíneo aí você consegue colocar a ponta dele zerado na superfície de referência, né? Isso é importante para alguns tipos de trabalhos aí, alguns tipos de marcações. Bom, uma outra ferramenta também muito utilizada, né, na caldeiraria para marcações, né, é o Sintel. O Sintel ele é uma ferramenta de traçar circunferências, né, ou raios, né, em curvas, né, em chaparia, com grandes dimensões, com raios muito grandes, com diâmetros muito grandes, né. Algo que eu não conseguiria fazer, por exemplo, com um compasso, né. O compasso, você vai ter uma certa limitação, né. Você consegue traçar circunferências com um certo diâmetro. Se eu precisar traçar um diâmetro maior, 1 metro, né, 1000 milímetros de diâmetro, aí eu preciso usar agora o Sintel, certo? Então o Sintel ele é uma régua, né, e aonde você consegue deslizar essas pontas aí, essas pontas você abre, desliza, coloca ela na medida que você quer, certo? Depois você trava essas pontas ali. Aí você tem a ponta central, que você vai colocar no centro do seu raio ali, da sua curva, né? E a outra ponta que é a ponta de traçagem mesmo. Então é como se fosse um compasso, né? Só que ele tem um formato um pouco diferente aí. Mas aí você ele é utilizado para traçagem de circunferências também, né? Bem semelhante a um compasso, porém para dimensões maiores, né? E é muito utilizado também na caldeiraria, ok? Bom, outras ferramentas são auxiliares, né, nos processos de traçagem, são as cantoneiras, cubos e calços de traçagem. Esses são dispositivos que são utilizados para auxiliar a traçagem. Como assim auxiliar? Você pode reparar aí que nessa figura do meio e na figura mais à direita, na figura do meio a gente tem alguns furos, né, nessa cantoneira, uma espécie de uma cantoneira toda perfurada. E o cubo aí na figura mais à direita é um cubo que ele tem ranhuras ao longo dos lados dele, das laterais dele aí. Nessas ranhuras, nesses furos, a gente consegue, né, passar um parafuso. Então a gente consegue prender a nossa peça aí nessa cantoneira na posição que a gente precisa para executar uma traçagem. Então tá aí na figura mais à esquerda, ó, eu tenho uma peça que está fixada na cantoneira. Às vezes eu tenho uma peça que tem uma geometria complexa, né, muita curva, né, então você não consegue colocá-la em pé ali, você precisa traçar uma linha na horizontal, mas você não consegue deixá-la em pé. Você apoia, ela devido à característica da superfície externa dela, ela pode cair, tombar de um lado para o outro. Então você vai e fixa ela nesses dispositivos, né, e aí você consegue fazer a traçagem. O interessante desse dispositivo é que você fixou a sua peça ali nele. Você fez uma linha, por exemplo, na horizontal. Se você mudar o seu dispositivo agora com a peça fixada ali, você mudou, agora você vai ter, se você executar a traçagem de novo, você vai ter uma linha sempre perpendiculares, né? Então você consegue fazer linhas perpendiculares entre si nas 3 dimensões, né? No comprimento, na altura e na largura, ok? Então esses dispositivos também são muito utilizados, né, não só na caldeiraria, mas na usinagem, na fabricação de peças, né? E são dispositivos que aceleram muito aí o processo de posicionamento de peças, né, para traçagem ou mesmo para executar a usinagem da peça mesmo, né? Uma furação, certo? Ok. E aí, um outro dispositivo também que é muito importante, né, na caldeiraria, na traçagem, na ajustagem, né, são as mesas de traçagem.
Lembra que eu falei lá atrás na traçagem que a gente precisa ter uma superfície de referência? Pois é, a mesa de traçagem é essa superfície de referência que a gente tem. Ela constitui, né, uma superfície sobre a qual você vai trabalhar ali para traçar a sua peça, né? Ali você vai apoiar a peça e o graminho, né? A superfície da mesa de traçagem, ela deve ser uma boa mesa, né? Rigorosamente plana, né? Perfeitamente plana, tá? Geralmente elas são quadradas ou retangulares, né? O formato dessas mesas, com as bordas dela perfeitamente esquadrejadas, né? no esquadro, né? E geralmente elas são fabricadas em ferro fundido ou podem ser fabricadas também em blocos de granito mesmo, né? Pedra de granito mesmo, tá? Aí nota aí que essa imagem seria uma mesa de traçagem fabricada em ferro fundido. Ela tem por baixo, ela tem várias dessas nervuras que são reforços, né? Para que a mesa seja uma superfície sólida também, porque ela quando você colocar uma peça ali em cima para trabalhar, que ela não se deforme, né? Ela tem que ser uma estrutura bem sólida para você não perder a referência, né? Se ela se deformar, poderia perder a referência da traçagem, então, beleza? Então, mesas de traçagem aí, né? Agora, réguas de traçagem, né? A gente viu na disciplina de controle dimensional as réguas graduadas, né? As escalas ou réguas graduadas. Esses equipamentos instrumentos são apenas para você transferir a medida. Então você vai marcar ali uma medida. Eu quero marcar 100 milímetros. Você vai lá e marca 100 milímetros. Mas você não pode traçar uma linha com aquela régua, com a régua escala, né? Não pode. Porque você vai danificar, né? Você pode danificar a borda da régua. Então, para traçar uma linha, né? Para traçar linhas, usando o riscador, por exemplo, a gente tem então um instrumento específico que é essa régua de traçagem. Então, com a escala, você vai lá, marca a medida que você quer, tira a escala, pega essa régua de traçagem e aí você executa a traçagem da sua linha, da linha que você quer. Então, esse é o instrumento para traçagem. E aí ela pode ser ela pode ter uma seção retangular, como essa figura da esquerda, ou pode ter um formato de cantoneira, né, que é muito útil, né, na marcação de medidas em eixos, né, linhas longitudinais em eixos aí. Então você apoia a cantoneira ali na superfície cilíndrica do eixo, né, e você consegue executar a traçagem. Com uma régua retangular, como essa figura da esquerda, para a gente posicionar ela numa superfície cilíndrica, né, vocês conseguem perceber que dá trabalho, né? Então essa informática cantoneira aí, ela é muito útil para a gente fazer a traçagem em superfícies cilíndricas, beleza?